tá? Para quê? Para admoestares a certas pessoas a que não ensinem outra doutrina. Aqui, na verdade, significa não ensinem diferentemente. Mas que é ensinar diferentemente em grego é heterodidaskaleo. É um ensinamento heterodoxo. Paulo estava alertando ao seu jovem cooperador Timóteo de admoestar, advertir aqueles que estavam ensinando diferentemente do que Paulo ensinava. Porque o ensinamento da economia de Deus é um ensinamento ortodoxo, é um ensinamento correto, que é o ensinamento do plano eterno de Deus. Era o que Paulo fazia. O ensinamento de Paulo era ensinamento ortodoxo, mas havia alguns que estavam fazendo ensinamentos heterodoxos, outros ensinamentos, tá? Então Deus, naquele momento, queria mostrar, aproveitar isso nessa situação, para firmar também, queridos irmãos, a nossa direção. Nós precisamos, queridos irmãos, de ensinamentos saudáveis. Precisamos de ensinamentos ortodoxos, ensinamentos que vêm de Deus, que executam o plano de Deus na fé, né? Então aqui diz, para admoestares a certas pessoas aqui, a fim de que não ensinem diferentemente e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, ou o plano de Deus na fé, ou a economia de Deus na fé. Então, o que nos interessa, queridos irmãos, nós não somos a sociedade grega, que estava acostumada a ouvir diferentes filosofias. A igreja não tem lugar para isso. A igreja só tem um ensinamento ortodoxo, só tem um ensinamento que executa a economia de Deus, que executa o plano de Deus, leva a cabo o que Deus tem no seu coração. É isso que nos importa, irmãos. Não importa entre nós quem fala melhor, quem fala pior. Nós estamos todos preocupados só com uma coisa: em executar a economia de Deus na fé. Aqui mostra as fábulas e genealogias sem fim, queridos irmãos, são principalmente relativos ao judaísmo, ou derivados disso, misturado, algo do judaísmo, misturado com filosofias. São fábulas, são mitos, contos, histórias, algumas verídicas, outras semi-verídicas e muitas delas falsas. Aqueles, os da circuncisão, daqueles que creram no Senhor Jesus na Judéia, todavia não conseguiram se desvencilhar da escravidão da lei, da escravidão do Antigo Testamento, da circuncisão, também da observância da lei de Moisés. Eles se tornaram um grande opositor de Paulo. Por todo lugar onde Paulo ia, nas igrejas dos gentios, pregando o evangelho com todo aquele esforço, sendo perseguidos pelos judeus, açoitados, correndo perigo de vida, mas tinha ainda que sofrer a pressão desses judaizantes que são judeus crentes, que eram judeus crentes. Então eles, por inveja a Paulo, eles começaram primeiramente a dizer que não basta apenas crer no Senhor Jesus para ser salvo,
era necessário se circuncidar e também observar a lei de Moisés. Paulo lutou essa luta. Deixou claro que em vindo a Cristo, a lei já passara. Cristo é a realidade de toda sombra que há na lei. Mas os judaizantes, não contentes com isso, vendo a grande popularidade de Paulo, as igrejas todas seguiam a Paulo. Queridos irmãos, é que as pessoas de fora enxergam dessa maneira, seguiam o homem. Na verdade, era a obra do Espírito. Sem a obra do Espírito, Paulo não é nada. Paulo falava e as coisas aconteciam porque o Espírito atuava. Hoje é a mesma coisa, queridos irmãos. Eu e Esdras podemos aqui falando. Se o Espírito não fizer, não confirmar, não cooperar, a nossa palavra é vã, é vazia. Vocês estão entendendo? É o Espírito. É o Espírito que faz as coisas. Até a nossa boca é o Espírito que nos manda falar, nos faz falar. Vocês estão entendendo? É obra do Espírito. Só que os judaizantes enxergavam como um homem. Como Paulo de repente conseguiu um grande número de seguidores. Aí começou a haver muitas invejas. Aí criaram fábulas judaicas. Vocês gentios, vocês gregos, vocês não conhecem a história da Bíblia do Antigo Testamento. Vocês sabiam que contam-se na nossa tradição que Abraão também fez isso, aquilo. Isaac aconteceu assim, e Jacó também, o José, que não estão registrados na Bíblia. São as fábulas, são os mitos. E muitos heróis do Antigo Testamento, as suas histórias, sabe, são coisas atraentes de se ouvir. Aqueles que têm coceira nos ouvidos gostam de ouvir essas coisas. Mas irmãos, nós não temos tempo a perder com isso. A nossa preocupação é a execução da economia de Deus. Não estamos aqui para atender, coçar coceira nos ouvidos de ninguém. E essas coisas, esses contos, esses discursos, essas palavras, mitos, distraíam os crentes. Distraíam aquelas pessoas que deveriam estar apercebidas, como nós hoje estamos apercebidos. Por isso, irmãos, eu quero aproveitar e alertar vocês. Não permita que Satanás, porque ele é muito sutil. Para com o mundo, ele tem uma ferramenta de atacar o mundo, não é isso? Com todo aquele movimento LGBT, toda inversão de valores, o que se ensina nas escolas, na sociedade, nas faculdades, tal, toda aquela luta que nós presenciamos com nossos filhos, nossos netos, e nós mesmos passamos por isso. Mas na igreja ele usa outra sutileza. Ele usa várias pregações bonitas. Tem irmãos que ficam embriagados. Olha aqui, descobri aí na internet, um fulano aqui falou uma palavra bonita aqui, aquele falou aquilo bonito. Irmãos, não estamos preocupados em distrair o povo de Deus do centro da economia de Deus. E muitas dessas pregações são bíblicas, são bonitas, são boas. Você precisa ter discernimento. Aquilo que produz a economia da fé ou aquele que produz só discussões, tá?